Fala galera do Guia Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando vocês a realizarem uma tabela dinâmica no Excel. Sim, a tabela dinâmica é um recurso muito importante para você dinamizar seus dados e organizá-los de uma maneira mais atrativa e que permite uma visualização melhor desses propriamente dados. Aqui eu tenho uma base de dados em que consiste em funcionário, salário, cargo e área. Só que para a gente transformar numa tabela dinâmica, ou a gente pode transformar numa tabela previamente, ou partir para a tabela dinâmica. Nesse caso aqui, a gente vai transformar em tabela primeiro. Como que faz isso? Eu seleciono uma célula dessa base de dados, por exemplo, funcionário, ou aperto Ctrl Shift barra de espaço, e venho aqui em formatar como tabela. Nesse caso aqui, eu vou escolher esta opção, branco, estilo de tabela clara 8. Quando eu clico nela, ela formata a minha base de dados em uma própria tabela, com filtros para mim analisar esses dados. Aqui está ocultado, porque eu ocultei anteriormente, mas se eu apertar Ctrl Shift L, ele adiciona os filtros, mas ela já é uma tabela. E se eu apertar de novo, Ctrl Shift L, tira os filtros. Um recurso também bem importante. Agora, por um exemplo, eu quero segmentações de dados, que quando eu apertar no botão, me fornece o que eu estou querendo. Por exemplo, eu quero saber só da área de operação. Quem são os funcionários, o salário e a carga. Então eu venho em design da tabela e inserir segmentações de dados. Nesse caso aqui eu vou inserir de funcionário, salário, cargo e área. Quando eu clico no OK, ele me fornece 4 segmentações de dados, ou seja, as 4 que eu pedi. Eu já volto com vocês para mostrar como que ficou organizadamente estas segmentações. Pronto, pessoal, organizei as minhas segmentações de dados. Agora, por exemplo, se eu quero saber do funcionário Adrísia Dante até o Hugo Medeiros, ele me fornece esses dados de acordo com os seus salários, seu cargo e sua área. Ou até mesmo, se eu quiser só saber a área, ele me fornece também. Eu quero saber só do ramo da área de contabilidade. Ele me fornece quem são esses funcionários, com seu salário e seu cargo. Bom, pessoal, dessa maneira é legal? Sim, é legal. Mas existe a tabela dinâmica, que é o que eu quero ensinar para vocês hoje. Como que eu realizo a tabela dinâmica? Eu seleciono daquele mesmo jeito. Propriamente eu estou usando Ctrl Shift barra de espaço. E eu venho aqui em inserir e venho em tabela dinâmica. Aí ele me fornece essa informação. Selecionar uma tabela ou um intervalo. Intervalo, tabela 33, que eu nomeei essa tabela como 33. Escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Nesse caso aqui, eu vou colocar em nova planilha. Ao apertar OK, ele vai me direcionar para uma outra planilha. E nesse caso aqui, vai estar um campo que vai estar escrito: para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Para que serve a tabela dinâmica, aliás? Para você dinamizar os seus dados. Por exemplo, eu quero saber os valores, os salários de cada funcionário, cargo e área organizadamente, sem utilizar propriamente as segmentações de dados, como estava aqui, e sim um recurso do Excel, que este é a tabela dinâmica. E também, através da tabela dinâmica, eu consigo realizar gráficos, como eu mostrei anteriormente nas aulas passadas, um dashboard, ou seja, todos os meus dashboards foram construídos através da tabela dinâmica. Então, por exemplo, eu vou deixar o funcionário nos campos que tem aqui, que são 4, filtros, linhas, colunas e valores. Funcionário eu vou deixar em linhas. O salário eu vou deixar em valores, que sempre algo relacionado com valores eu deixo em valores. No caso, salário tem a ver. O cargo, eu posso deixar em colunas? Posso. Ele até me fornece como que fica. Observa-se. Só uma análise melhor, é melhor colocar em linhas. E a área também vou colocar em linhas.
Mas claro, pessoal, vai do gosto de cada um. A tabela dinâmica é para dinamizar os seus dados. Basicamente é isso. Aí eu tenho os rótulos de linha, que é o primeiro ramo da minha tabela, que aqui tem a Drizzy e a Dante, o cargo dela, porque eu deixei em linhas, o setor que ela trabalha, que é a operação, e aqui o salário dela. Aqui eu tenho do Cássio, que ele é um analista, trabalha no administrativo, e aqui eu tenho o salário dele. Aqui eu tenho a Cláudia Orindi, ela é uma analista e trabalha no ramo de contabilidade, e aqui eu tenho o salário. E por aí vai se estendendo toda a tabela. Aí, os números propriamente, né? Primeiramente vai estar de um formato geral. Só que, para uma análise melhor, eu posso colocar os mesmos, só clicando aqui em soma de salário, ao aparecer essa setinha, e eu selecionando todos esses dados e modificar para moeda. Pelo menos eu prefiro moeda, mas pode colocar como contábil. Moeda, ou seja, ele vai estar em reais. Feito isso, basicamente a tabela dinâmica já está pronta. Ou seja, eu coloquei toda aquela base de dados de uma maneira que eu consiga observar o cargo dela, a área dela e a soma de salário de uma maneira organizada e dinamizando meus dados. Claro, aqui você pode até falar que é fácil de se observar salário, cargo e área. Mas e, por exemplo, se fosse uma planilha com 96 mil linhas e numa extensão de 4 colunas, por exemplo? Ficaria muito extensivo e a tabela dinâmica me ajuda a consultar isso. Então, por exemplo, eu peguei todos esses dados e coloquei de maneira resumida aqui. E também, se você quiser organizar um gráfico, numa próxima aula eu ensino vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!